Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando, né? Aqui nós estamos em Itajaí, meio frio, né? Amanheceu hoje com 10 graus aproximadamente de temperatura, mas estamos aqui agasalhados dentro do nosso estúdio, né? Graças a Deus. E se você chegou até aqui, é porque a misericórdia do Senhor renovou-se sobre a sua vida, sobre a minha vida. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Então vamos orar a esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo descanso da noite. Obrigado por acordarmos com mais um dia de vida. Obrigado por esse ar que nós respiramos, pela comida sobre a mesa. Obrigado, ó Deus, por vivermos e termos uma família. Ó Pai, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloque em Tuas mãos a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando também. Coloco todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, ó Pai. E que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, todo espírito de rancor, de raiva, de confusão, espírito de vício e de prostituição. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, verdadeiramente, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos alicerçando, nos confortando e nos direcionando. Essa é a oração que eu faço hoje, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. É isso aí, queridos. Tempo meio friozinho, né? E hoje, sextou. Hoje é sexta-feira. Nosso projeto é de segunda a sexta. Estamos falando sobre as mensagens contidas no Evangelho de Mateus. Depois nós vamos fazer no Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Amém? E hoje a mensagem que eu quero para trazer é uma mensagem muito pregada. Eu vou trazer ela talvez um pouco diferente, que é o chamado dos primeiros discípulos. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, que diz assim: E Jesus andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E o chamou, e estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Esse texto que nós lemos aqui, Mateus 4, 18 ao 22, descreve o chamado de Jesus a seus primeiros discípulos, Pedro e André, seguidos por Tiago e João. Então este episódio ilustra a natureza imediata e incondicional do chamado de Jesus, como também a pronta resposta, ou a resposta pronta dos discípulos. E eles deixaram, interessante é que eles deixaram imediatamente suas ocupações e a família para seguir Jesus. Isso nos indica uma mudança radical de vida e de prioridades. Então a linguagem de fazer pescadores de homens simboliza a missão evangelística que eles assumiram, transformando suas habilidades do dia a dia, cotidianas, em ferramentas para o ministério. Então a prontidão dos discípulos em deixar tudo reflete a autoridade irresistível de Jesus e o poder transformador do seu chamado. Então esse texto é fundamental para entender a natureza dos discípulos, que exige renúncia, dedicação e uma disposição para seguir Jesus acima de tudo, ok? E dentro dessa exegese que nós fizemos aqui,
eu trouxe 4 pontos para nós refletirmos nessa manhã. O primeiro ponto é o chamado à beira-mar. Então ali teve aquele encontro com Pedro e André. E nesse encontro com Pedro e André discute o contexto do primeiro encontro de Jesus com esses homens. O que isso revela sobre Jesus e seu ministério? Revela que Jesus faz um chamado pessoal a cada um de nós. Amém? E esse chamado pessoal às vezes vai ser revelado com o tempo. Agora vem o termo pescadores de homens, né? Então exige-se uma análise dessa metáfora de fazer pescadores de homens e o seu significado para o chamado do discípulo. Esse termo pescadores de homens é trazer os homens a Cristo, buscar eles, resgatando onde eles estiverem. Observe que quando você vai pescar um peixe, você não sabe onde ele está. Você usa uma isca e puxa ele. Muitos estão escondidos em pedras, em rochas, outros estão em charcos, e outros estão nadando livremente. Mas todos, o pescador está ali para pescar todos. Tem várias formas de pescar. Tem pescadores que pescam no mergulho, no arpão. Outros pescam com tarrafas, outros pescam com linha. Cada um, Deus vai usar da melhor maneira possível, de acordo com o talento. Muitas das vezes, quem sabe jogar a tarrafa não gosta e não sabe usar uma linha de pesca. Então, o teu talento vai ser revelado a partir do momento que você começa a pescar, que você se dedica a pescar. E você vai se identificar mais de uma maneira do que de outra. Ok? Agora, o interessante foi a resposta imediata, que nos reflete sobre a prontidão de Pedro e André em seguir Jesus, abandonando as suas redes, o seu ofício, para seguir a Cristo. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, naquele momento, podemos dizer que Deus falou diretamente com o coração deles. E eles não tiveram outra alternativa a não ser abandonar. Então, Mateus 4:20 nos fala sobre o custo do discipulado. Eu vou ler aqui novamente, eu não sei se você lembra do texto que eu li. 4:20 diz assim: então eles, deixando logo as redes, seguiram. Deixando as redes. Aqui explora o simbolismo de deixar as redes, representando a renúncia e mudança de vida. Quando você deixa alguma coisa, você renuncia. E quando você renuncia, você está promovendo a mudança de vida em você. Ok? Então, deixando as redes significa renúncia e mudança de vida. E prioridade? Transformadas. Discute como o chamado de Jesus reorienta as prioridades na nossa vida. Reorientou as prioridades na vida de André e Pedro e André. Reorientou eles, as prioridades. Então, quando nós ouvimos a voz de Cristo, nós reorientamos as nossas prioridades. E com isso exige-se uma entrega total. O texto nos mostra que houve uma entrega total. E essa entrega total que nós vimos no texto reflete sobre o que significa entregar-se totalmente ao chamado de Jesus. O que significa? Significa exatamente o que eu falei anterior, significa renúncia e mudança de vida, né? Eu falei aqui ontem, né, sobre conversão. No militarismo, na Ordem Unida, eu fui instrutor muitos anos na Marinha, e durante o ordinário marche tem algumas manobras, e uma delas era conversão pelo centro. A conversão é você voltar 180 graus, está marchando e volta 180 graus. Mudança de vida.
E não tem mudança sem entrega total ao propósito, ao objetivo. Então, quando você tem uma renúncia e mudança de vida, você está entregando a tua vida naquela renúncia e naquela mudança. Então, você está mudando radicalmente a tua vida. Então, isso é o custo do discipulado. Agora, o terceiro ponto trata-se sobre a extensão do chamado. Mateus 4, 21 e 22 diz assim: E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamando-os, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. O chamado de Tiago e João examina o que é que eles fizeram, sabe? E destaca as semelhantes ou as semelhanças e diferenças com o chamado de Pedro e André. Pedro e André estavam apenas com as redes. Aqui, Tiago e João estavam com seu pai, consertando as redes. E eles deixaram ali naquele momento a família e a profissão. Então ele mostrou o custo de deixar a família e a profissão. O que significa isso, deixar a família e a profissão? Significa uma confiança profunda e total em Jesus. Nos lembra de Abraão, quando Deus falou para ele: sai da tua parentela e de ti farei uma grande nação. Sai da tua parentela. Sabe? Então esse é o valor, é o custo que nós vamos encontrar. O custo de deixar a família e profissão. Nos indica uma confiança profunda e total em Jesus. E também com isso mostra o chamado universal. Então, o chamado de Jesus se estende a todos, independentemente do contexto familiar ou da ocupação profissional que ele tenha. Independente disso, porque é um chamado universal, é um chamado a todos, a militar, a médicos, a professores, a todas as... porque é o ser humano, independente da ocupação dele. Agora, um ponto interessante que é o quarto ponto agora, é sobre aplicar o chamado à nossa vida. Nisso nós vamos começar falando sobre respondendo ao chamado hoje. Ou seja, incentiva os ouvintes, esse texto incentiva os ouvintes a considerarem como estão respondendo ao chamado de Jesus em suas próprias vidas. Como que estão respondendo? Como que eu estou respondendo ao chamado de Jesus na minha própria vida? Então, o chamado exige-se uma atitude pessoal, profunda e radical muitas das vezes. Porque quando você atende ao chamado, você começa a viver como discípulos modernos. O que é um discípulo moderno hoje? Né? Quando a gente fala de discípulo moderno, é uma discussão sobre como podemos viver como discípulo de Cristo no mundo contemporâneo, nos dias de hoje. Por exemplo, eu acordo cedo, eu já tenho um estudo preparado, eu preparo no dia anterior, a reflexão, ligo o equipamento, monto tudo aqui e dezenas de pessoas vão me ouvir ao longo do dia através dessa mensagem. Então, o discípulo moderno, ele se adapta à modernidade do seu tempo para pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, minha palavra não passará. Então ela continua sendo pregada, ela não vai passar, mas você tem que se adaptar à modernidade do seu tempo e usar as ferramentas disponíveis nessa modernidade, no seu mundo contemporâneo. Ok? Por quê? Porque existe o chamado para a missão. Esse chamado encoraja a mim e a você a abraçar a missão de pescadores de homens, espalhando o evangelho. Quando você espalha o evangelho, prega as boas novas do reino de Deus, você está servindo ao teu próximo.
porque você está levando a palavra do reino. Aquele que está do outro lado, que você não conhece, muitos você não conhece, mas que precisam ouvir a tua palavra, sabe? Por quê? Porque quando ela é compartilhada em várias páginas, você pode pegar e compartilhar, eu mesmo compartilho em outras páginas, então várias pessoas que você não conhece, estão ouvindo. Então, espalhar o evangelho e servindo uns aos outros. Então, nessa manhã, meu querido, eu quero concluir aqui dizendo para você que o chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos nos oferece uma visão clara e também desafiadora do que significa seguir a Cristo. E assim como Pedro, André, Tiago e João, somos chamados a deixar nossas redes, nossas seguranças e conforto para embarcar em uma jornada de fé e obediência. Mudança de vida, confiança em Cristo. É o chamado que Ele tem para mim e para você, para termos uma mudança de vida e confiarmos nele. Amém? Queridos, que Deus abençoe. O final de semana está se aproximando, hoje é sexta-feira, está vindo aí o sábado e o domingo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todos os males, em nome de Jesus. Amém.